Existem, existem muitos momentos que nos emocionam. Todos os dias a gente acaba se relacionando de alguma maneira, né, estabelecendo contato com alguma coisa que emociona. Mas quando a gente está envolvido, né, está nessa entrega daquela história que está contando, eu acho que tem que deixar a emoção rolar mesmo. Teve uma situação recente que foi uma reportagem especial a respeito de aparições de Nossa Senhora. Foi uma matéria não emocionante por algum momento de choro, de devoção, não, mas por você se sentir tão envolvido naquela história que você é incapaz de não se arrepiar, de não fazer um off que contenha muito mais sentimento. Como repórter, por exemplo, eu já tive o desafio de fazer uma série de reportagens falando sobre a fé, onde cada reportagem a gente abordava um universo de uma religião. E uma delas eu entrevistei uma mãe de santo que teve o filho assassinado. E o assassino era irmão dela, ou seja, tio da criança. E para piorar as condições, como entrevistador, o rapaz teria a minha idade. Então, durante a entrevista, ela me enxergava como filho dela, no sentido de termos a mesma idade, estatura, e ela passava isso para mim. Eu tive que conduzir a entrevista de uma forma que eu não desabasse, porque eu sou muito chorão, mas que conseguisse chegar ao cerne do sentimento dela. A emoção, se a gente for pensar nesse ponto de se desenvolve ou não, a gente, por ser humano, a gente já tem as emoções não propriamente ditas. Por quê? A emoção ela é desenvolvida de acordo com o estímulo. Então, se eu vivo em um ambiente a qual aquele ambiente não me dá a oportunidade de desenvolver a emoção do choro, como a gente vê muitas vezes na nossa contemporaneidade, onde o homem ainda é barrado para não expor os seus sentimentos. Automaticamente, esse homem não vai apresentar esse tipo de emoção. Quando apresentar e se apresentar, será num lugar mais resguardado, num lugar mais escondido, para não expor. Então, é uma emoção a qual muitas vezes sente, mas que muitas vezes não pode ser demonstrado. Querendo ou não, o ambiente favorece a esse desenvolvimento de emoção. Então, eu posso sim sentir raiva, ódio, tristeza, alegria, angústia. A gente acaba se emocionando com reportagens especiais, por exemplo, no caso do nosso colega Alexandre Farias, a gente mostrou uma reportagem mostrando a recuperação dele 1 ano após ter sido baleado. Na edição da reportagem, na edição da matéria, do VT, como a gente chama, eu já fiquei emocionado, né? Acabei não me contendo, né? Tentando segurar, dar aquele nó na garganta, mas é difícil. E vendo no ar, a gente se emociona bastante. Tanto depois, quando terminar a reportagem, chega a dar aquele nó na garganta. A gente tem que se segurar, né? Para não estar chorando na frente das câmeras, né? Mas é importante a gente deixar transparecer, né? essas emoções, porque o público se identifica muito com a gente. Todos os dias a gente acaba se relacionando de alguma maneira, né, estabelecendo contato com alguma coisa que emocional. Uma que eu me recordo agora, e que foi uma que de fato assim ficou muito gravada na minha memória, foi gravada em Sairé, na zona rural de Sairé. E se tratava de um menino de 9 anos que ganhou um concurso de redação, né, na disciplina de língua portuguesa, aos 9 anos de idade. A redação fez tanto sucesso na escola que ele acabou participando de um evento também ligado a esse concurso de redações de língua portuguesa na capital do estado. E lá ele também foi campeão, né? Tirou em primeiro lugar com essa redação aí. E aí a parte que me tocou, me sensibilizou muito, é porque esse guri, essa criança de 9 anos, é filha de 2 analfabetos, né? O pai e a mãe não tiveram condições de se alfabetizar, porque trabalharam a vida inteira no campo. E outra matéria que eu não consegui concluir foi quando a gente perdeu aqui uma produtora, aqui da nossa redação, que era de fato uma amiga de todo mundo, porque aqui a gente convive todos os dias, né? Com as pessoas. E a morte, ela teve câncer,
mas ninguém estava preparado para a morte dela, e sim para a cura. A gente tinha muita fé e rezava muito para que essa cura viesse. E ela morreu. E eu tive que cobrir o velório e o enterro dela. Eu já tinha passado a noite no velório, aí pela manhã eu teria que cobrir o enterro. Mas quando eu cheguei lá, eu só chorava. E aí eu até, tipo, eu pedi, liguei para cá e disse, eu não tenho condições. Liguei para a redação e disse que não teria condições de fazer aquela matéria. Porque era muito forte, ela era uma grande amiga para mim e eu era uma grande amiga dela. E aí eu fui e segui o velório, teve o enterro e cheguei aqui na redação de volta só com as imagens. E aí o coordenador de jornalismo também ficou numa situação, assim, ele precisava de uma matéria para entregar. E aí ele foi e me disse, você tem condições de fechar pelo menos um pouco, pelo menos um trecho, uma nota para a gente dar. E aí eu fui, tirei forças de onde a gente não sabe que tem na hora e fiz o texto. Um dos textos mais difíceis foi esse. Que você sai daqui da redação, por exemplo, com a pretensão de eu vou me envolver, quero chorar nessa matéria. Não existe isso. Assim. Você sai, eu, Jailma, faço isso. Eu saio disposta a viver aquela pauta. Eu só saio hoje para reportagens especiais. Então, como eu apresento o Por Dentro, a temática dele é toda sexta-feira ter uma reportagem especial. E aí, durante uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, eu saio daqui para isso. Conviveu com algumas emoções de algumas reportagens. A gente, no jornalismo, a gente convive com tantas coisas boas, mas também com coisas ruins, né? Não é rotina essa nossa profissão. Então a gente tem que estar sujeito a isso. Notícias tristes, notícias de crimes covardes, de acidentes trágicos que a gente fica comovido. O corpo fala, né? O corpo reproduz aquilo que de fato a gente sente. Tudo pode nos tocar. Não existe nenhuma outra. Antes eu pensava, eu ficava muito mais reflexiva, né? Pensativa, quando eu ia até o encontro de crianças que têm alguma doença, quando a gente faz essas matérias sobre um envolvimento social para que as pessoas ajudem as crianças. Os assuntos que mais me tocam são assuntos de ordem social. As desigualdades sociais, que são gigantescas, né, num país assim imenso como é o Brasil, são o tema assim que mais me leva a refletir a respeito de que a vida poderia ser muito melhor, né? Então, os assuntos que me tocam são esses que falam sobre contrastes sociais, sabe? Muitas e muitas vezes eu acabei me emocionando um pouco quando via situações envolvendo principalmente crianças. Um menino que morreu atropelado, uma criança que morreu afogada dentro de uma cisterna. A gente acaba se colocando na situação daqueles pais, né? Vendo aquele drama, aquela situação. Geralmente, a gente se inquieta por aquilo que de fato a gente tem, né? Ou seja, eu me inquieto por alguma coisa minha, íntima. Então, muitas das vezes, a minha inquietude por um determinado tema é por algo que, de fato, ou eu não aceito, eu não considero, é algo muito íntimo, muito interno. Por isso que leva as pessoas a uma determinada matéria se identificar mais ou se absorver mais aquilo, em outro não. Então, isso diz muito, é muito íntimo, é muito subjetivo. Eu acho que esses sentimentos eles ficam mais aflorados quando vão ao ar mesmo, quando estão sendo exibidos. Porque quando a gente muitas vezes recebe a notícia, olha, aconteceu um crime assim e foi desse jeito, a história a gente fica surpreso com isso. Poxa, desse jeito que a gente faz aquela avaliação, né? Na produção a gente avalia se rende e mandar uma equipe de reportagem para o local, se rende apenas uma notinha para a gente dar no jornal. E a história muitas vezes já acaba espantando a gente ali no início, logo na apuração, na produção. Mas quando ela vai ao ar, quando ela está completinha, quando está redondinha, aí é que o bicho pega mesmo. A partir do momento que a gente decide ser jornalista.
Aí, assim, o que me chama a atenção em determinado colega de profissão, né, seja em qual for o veículo ou emissora, é a autenticidade, sabe? A capacidade de ser exatamente como ele sem necessariamente criar um personagem, né? É lógico que na hora que a gente vai falar sobre uma notícia, a gente precisa interpretar aquele assunto. Se vai falar sobre esportes, a gente fala de forma mais descontraída. Se vai falar sobre política, se vai falar sobre violência, a gente fala de forma um pouquinho mais séria. Mas essa é a questão da interpretação para que a informação fique clara e a gente consiga transmitir aquele tipo de conteúdo. A gente acha, né, acredita que determinadas profissões não devem ter um envolvimento emocional. Do ponto de vista hoje do que se estuda na neurociência em relação à emoção, a gente sabe que a emoção é a base da nossa aprendizagem. Não existe aprendizagem que não tenha um contexto emocional que faz com que a gente venha a aderir mais ou menos a determinadas crenças e etc. Então, o envolvimento emocional não é, a priori, né, uma questão que venha a ferir a ética jornalística. Pelo contrário, né, uma das funções do jornalismo é reportar situações que são, né, vivenciadas pelas pessoas, tentar trazer essa realidade para levar informação e conhecimento às pessoas. E o jornalista, a depender daquilo que ele esteja reportando, daquilo que ele esteja presenciando num determinado momento, ele não vai ter um botão de liga e desliga, né, daquilo que a gente tende a tratar como emoção, que é você se comover ou se envolver, né, de forma, vamos assim dizer, mais apaixonada por aquele fato e se envolver com isso, né? Fazer com que isso transpareça também no ato de reportar. Então, a priori, não existe nenhum problema. Um jornalismo que seja feito apenas pelo que o jornalista observou, ele é parcial. Ele precisa do povo para ter profundidade, para ter originalidade. Aí sim você faz um jornalismo de verdade. Então, isso faz com que as pessoas também se identifiquem com aquela emoção. Aqui dentro, no estúdio, a gente não consegue ver as pessoas. A gente está lidando com máquinas, né? Com equipamentos. Mas a gente sabe que por trás de tudo isso tem gente acompanhando, tem gente assistindo, tem gente se envolvendo, aprovando ou reprovando. É a evolução do jornalismo, é a mudança na linguagem que era necessária. Tem mudado e eu acho de forma positiva, porque a gente quebra essa barreira. Antigamente todos os telejornais tinham a bancadinha, né? Peguei essa época também, era bancada aqui, uma câmera aqui, virava para cá, lia uma notícia aqui, virava para essa outra câmera, lia mais uma notícia e sempre nesse padrão, parecendo um robô, né? Então, aos pouquinhos isso foi mudando. Bancada sendo extinta, alguns telejornais tirando gravata também, tem até programas que nem o terno acaba utilizando mais, tem o teleprompter, né, que é o equipamento que a gente utiliza para poder ler os textos que são apresentados nos telejornais, e alguns programas acabam nem utilizando mais para deixar o negócio mais informal ainda. Eu acho bacana essa evolução, porque vai aproximando a gente que está do outro lado da TV, a gente que está na frente das câmeras, vai aproximando quem está nos assistindo lá do outro lado da TV. Vai deixando esse laço mais estreito. Eu acho positivo, sim, essa mudança. A gente pode perceber uma certa mudança ao longo do tempo da participação do repórter, né, nas matérias. A gente, desde o início da televisão, lá nos seus primórdios, o repórter sempre era muito sério, tinha uma postura muito séria mesmo, né? E assim, além disso, ele pouco intervinha não sei se é intervinha. Ao longo do tempo a gente percebe que o repórter, houve uma evolução. Ele era muito sério no início, ele pouco aparecia nas matérias, porque era vamos dizer, das regras, não sei se pode dizer assim, mas era uma das formas de participação, era não intervir em vários momentos, assim. Tanto é que não era recomendado fazer a passagem, né, o repórter aparecer no vídeo, então... e aí, ao longo do tempo, esse repórter começou a aparecer mais.
a fazer a passagem, né? Tanto é que nas escolas de jornalismo a recomendação era evitar a passagem, só aparecer quando era extremamente necessário. Só que com o passar do tempo, com a desconstrução, vamos dizer assim, do telejornalismo no sentido da seriedade, né? Até o tipo de roupa também era um tipo mais sério, mais fechado, justamente para mostrar esse repórter com uma atitude extremamente profissional. Claro que a gente sabe que não é a roupa que vai fazer o repórter. Então, com o passar do tempo, houve essa desconstrução, o repórter participa mais das matérias. A gente vê, claro, as matérias quanto mais descontraídas de esporte, tem mais a participação do repórter. Mas mesmo assim, agora, a gente percebe o quanto ele participa, participa das conversas, né? É bem diferente. O modo de se vestir também ficou mais descontraído, a forma de falar também. Então, a gente percebe essa mudança. Provavelmente por chegar mais junto das pessoas, né? Porque antes existia um distanciamento, hoje com essa interatividade, que as pessoas sentem mais próximas quando existe esse contato direto, né? Até a forma de narração mudou, a gente vê muitos repórteres hoje em dia que romperam com isso, com a forma de narração tradicional, vamos dizer assim. Tem um outro tipo de narração, de ritmo de fala, que é muito mais uma conversa, né, do que antes. Não que fosse lido, mas a gente percebe um ritmo diferente, né, que desconstrói aquele repórter de décadas atrás. Então, existe um crescimento desse ponto de vista de interação, de descontração, mas isso não quer dizer que ele ficou menos sério. Ele continua responsável, profissional, mas de uma forma mais interativa, vamos dizer assim. A forma mais descontraída, mais coloquial dele se portar chega mais perto das pessoas. Por mais que o assunto seja economia, política, esses assuntos mais sérios, mas até a forma de se portar, por exemplo, o Bom Dia, tirar a bancada dos telejornais. Né? Porque, querendo ou não, é uma profissão a qual está diretamente ligada com emoções de pessoas. Então, cada entrevista, cada reportagem que é feita, o profissional jornalista, ele tem que estar primeiro a par daquela situação e, querendo ou não, tem que estar naquele ambiente significa absorver também o que está ali. Então, ele não tem como se sentir ou não sentir algo em relação àquilo. Principalmente quando são reportagens ou entrevistas. Um dos sentimentos humanos mais nobres que nós temos é a empatia. Né? Isso, inclusive, quem estuda evolução humana sabe que isso é muito importante para a própria sobrevivência nossa enquanto espécie, né? Para a nossa evolução. E é inegável que o que nos torna mais sensível a uma causa, a uma situação, é quando você tem acesso à vivência dessa pessoa, né? Nós somos seres de experiência, não tem conhecimento nosso que seja anterior à experiência. Então, fica mais evidente o drama das pessoas, a gente se envolve mais com aquela questão, passa a querer participar ou a querer se envolver, se engajar, e o jornalismo tem essa função de engajar a sociedade em determinadas causas. Acordar e você saber que você está fazendo o que você ama, o que você escolheu, que não é o dinheiro que te faz estar aqui, que não é a família que te obriga, que você está aqui porque você quer, que você faz jornalismo porque você gosta, diante de todos os desafios que é a profissão de jornalista. Especialmente essa profissão de quem está à frente das câmeras. É muito delicada, porque você é uma pessoa pública que tem que equilibrar tudo isso com quem você é, com sua essência, né? Com a pessoa que ri, que chora, que sofre, que briga, que tem ranço, que tem amor, que tem todos os sentimentos que alguém deve ter, né? Então, tudo é por amor.
se não houver esse amor, você perde as forças para vir trabalhar todos os dias. Porque Eu acho que o fator assim, motivador, né, que acaba resvalando nessa questão emocional é o fato de colaborar para o dia a dia das pessoas, né? Quando elas vão ali para perto da TV, aumentam o volume na hora do jornal para se inteirar dos assuntos. Eu acho que isso é muito importante assim, para a nossa construção cidadã. Não é? Quando as pessoas ficam se perguntando, refletindo a respeito de uma notícia, né? Tudo isso é importante demais. Isso emociona também. Né? Estimula totalmente. No dia que eu vier para a TV e for algo mecânico, eu desisto. Tem que ter coração aí no meio. Não é sentar no computador e fazer um texto. Porque quando eu volto para a rua, depois de uma reportagem, nesse texto eu estou trazendo sonhos, estou trazendo reações do público que eu entrevistei, expectativas de que algo mude. Eu estou mexendo com o sentimento de muita gente para ser apenas uma porção de palavras que vai ao ar. Isso não é interessante para mim, não é interessante para o telespectador. Tem que ter coração. O grande diferencial para que o jornalista tenha até vamos dizer assim, uma espécie de um mecanismo de controle do seu grau de envolvimento emocional é ser um jornalista investigativo, né? De não confiar nas primeiras impressões, de estar sempre buscando, né, ali questionando. O jornalista vai ser aquele que vai cascavucar aquele fato para encontrar, né, de fato, uma informação segura para que ele possa repassar isso. Eu sei que hoje os meios de comunicação digitais pedem muita pressa, né? Todo mundo corre para postar uma coisa primeiro do que as outras, porque isso vai render mais cliques, mais compartilhamentos, mas eu acho que a gente não pode perder essa questão da curiosidade do jornalista, né? Dele não se contentar com aquela coisa que já vem pronta para ele, mas de ele investigar, ver quem são as pessoas responsáveis, quem são os autores daquilo, por que foi feito aquilo, quais são as causas, né, o que é que vai acontecer a partir dali, né, se for uma questão de alguém que foi preso, então penalmente, o que é que vai ser feito com essa pessoa, o que é que deve ser feito com ela. Acho que tem que ter essa curiosidade para ser um mecanismo de controle desse grau de envolvimento. Né? Não é uma questão que leve alguém a ferir a ética jornalística, mas pode ser que sim, se a gente se envolve além daquilo que extrapola, né? Uma coisa é eu como repórter, por exemplo, ficar revoltado com alguém que cometeu um crime e foi preso, né? Mas eu tenho o meu papel de jornalista nisso, né? Então tem que ter como uma espécie de um controle desse envolvimento emocional, tudo aquilo que é da parte técnica do jornalista, como ele deve proceder para investigar, construir uma notícia e passar. Na educação emocional, a gente aprende as emoções. Porque o que é essa educação emocional? Parte do princípio de eu conhecer as habilidades emocionais e saber lidar com elas. Então, se eu, enquanto profissional jornalístico, eu não tenho essa educação ou esse conhecimento, eu posso, talvez, querer expor uma emoção e que não é. Ou seja, eu penso e meu corpo reproduz uma coisa outra. E aí fica incoerente. Eu penso e eu posso reproduzir algo que eu não queria. Então isso, você está à frente ou você está querendo desenvolver ou produzir matéria, ou produzir notícias, você tem que ter esse conhecimento. Por quê? Porque não é só você. Você lidar com uma carga emocional das outras pessoas. Então, se você não tem conhecimento sobre essas habilidades emocionais, como você vai lidar com tudo isso? Se já lidar com a sua é tão difícil, imagina lidar com a sua e lidar com a do outro. E do outro pode ser multiplicado. Porque você, enquanto jornalista, você não é só jornalista ali